As minhas vestes estou só te esperando. Vamos dançar. Olá, graça e paz. Quem já está entrando aí, seja bem-vindo. Esteja à vontade para participar conosco. Esse momento de adoração e louvor ao nome do Senhor. Mais uma sexta-feira na presença do Senhor, agradecendo a Ele pelo privilégio que nós temos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fique à vontade. Momento esse onde nós consagramos a nossa vida, nosso lar, a nossa casa ao Senhor. Vamos lá, compartilhe aí esse link, convide mais pessoas para estar conosco, em nome de Jesus. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Vamos lá, irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Os irmãos que já estão conosco aí, noite de adoração e louvor ao nome do Senhor, graça e paz a todos, que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente. Hoje, sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021, estamos chegando praticamente aí, quase no final de mais um mês, e nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade a qual nós temos de louvar e de engrandecer ao nome dEle, amém? Vamos fazer uma oração, vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos nessa noite de estar aqui diante dEle, diante da presença dEle, amém? Fecha os teus olhos aí na tua casa, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa noite, nós te louvamos, nós entronizamos o teu nome, ó Deus, através deste clamor, através deste privilégio, desta oportunidade a qual nós temos agora, Pai, de adentrar aos santos dos santos em clamor, em adoração, em louvor ao Teu nome, que o Senhor possa tomar o Teu lugar de honra, ó Pai, neste lugar. Ó Deus, que a minha voz venha ecoar, ó Deus, nos lugares que forem, ó Deus, preparados pelo Senhor, para que a Tua palavra seja anunciada. Aqueles irmãos que estão online, aqueles que entrarão, ó Deus, ó aqueles que assistirão este vídeo posteriormente, que também sejam abençoados pela Tua presença, que nessa noite o Senhor traga cura, traga renovo, que a Tua presença, Senhor, superabunde em nós, que a Tua graça nos envolva e seja manifesta através, ó Pai, de nós e também em nossos corações. Nós somos gratos ao Senhor por essa noite nós estarmos aqui, levantando este trono, este altar de adoração ao Teu nome, Pai. Fique à vontade para falar com cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos, todos os irmãos que estão aí conosco. Evangelista Márcia, Diaconisa Juliana. Tem mais gente aí que está comigo aí, mas eu não estou conseguindo enxergar aqui. Mas sejam todos bem-vindos, amém? Irmãos, gostaria de trazer uma palavra para nós, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 11, abre aí comigo, Hebreus, capítulo de número 11, nós sempre falamos de Hebreus, nós falamos a respeito de fé,
Nós temos diversos exemplos, né, da misericórdia de Deus, do efetuar do Senhor, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Hebreus 11, no seu versículo de número 1 ao versículo de número 3, amém? Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão conosco aí, aqueles que estão entrando, né? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Vamos lá. Hebreus capítulo de número 11, versículo 1 ao 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado através da palavra de Deus, ou seja, foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O interessante é que nesse versículo de número 3 a gente tira a conclusão seguinte: Deus formou o universo mediante a sua palavra, mediante a palavra que fora lançada. Em Gênesis ele fala que haja luz e houve luz, ele fez a separação, no meio das águas, tudo mediante a sua palavra, e de modo que aquilo que nós não vemos foi feito do que é visível. Aquilo que nós não vemos, ele é feito mediante aquilo que é visível. Parece uma coisa às vezes um pouco meio contraditória, um pouco meio louco. A fé é o firme fundamento das coisas, que não vemos, mas nós sabemos que existe, porque existe um Deus que pode e faz o sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém? A palavra que eu quero trazer para as nossas vidas nessa noite, ela fala assim: como é incrível nós crermos. Talvez se eu perguntasse a cada um dos irmãos para definir, o significado da palavra fé, talvez cada um teria o seu entendimento, cada um traria palavras diferentes, mas talvez com o mesmo sentido, com o mesmo conteúdo. E a fé em Deus, irmãos, é algo fantástico, é fabuloso, às vezes chega a ser assustador, assombroso, é algo extraordinário, é maravilhoso, é admirável, é inexplicável. Somente quem crer em Deus e vive as suas maravilhas pode plenamente dizer isso. Que quando nós cremos em Deus, quando nós temos a fé em Deus, aquilo que nós vivemos diante da sociedade muitas vezes se torna louco. Aquilo que nós vivemos mediante a nossa fé muitas vezes parece ser contraditório com o real, com a lógica humana, com a sabedoria, com o conhecimento do homem. Mas quando nós paramos para uso
é que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor e aqueles que andam segundo aos seus decretos. A nossa fé em Deus, né, ela nos dá essa convicção de que tudo o qual nós estamos enfrentando, tudo que nós estamos passando, né, a própria palavra ela nos relata isso. O pastor falou na igreja no domingo, né, passado, falando que as meras e momentâneas tribulações, né, a qual nós estamos enfrentando hoje, não se pode comparar com a glória a qual vai nos ser revelada. Nós precisamos entender que a nossa fé ela vai nos dar a convicção, né, de que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas na nossa vida. Existem situações, irmãos, que vêm, né, ocorrendo no nosso dia a dia, ocorrendo na nossa casa, ocorrendo na nossa vida, é para que possa ser ajustado outras coisas. A gente precisa entender que quando nós aceitamos a Jesus como suficiente e salvador da nossa vida, nós precisamos entender que nós somos cheios de defeitos, nós somos seres humanos, né, propensos a falhar, propensos a cair, por muitas e muitas vezes nós pensamos em retroceder, por muitas e muitas vezes os nossos pensamentos são pensamentos negativos, e a própria palavra fala, né, que o Senhor ele tem pensamentos de paz para nós, mas nós mesmos muitas vezes nós não damos credibilidade ao nosso potencial. Muitas vezes estamos, né, ali sujeitos a ter pensamentos negativos de que não vai dar certo, de que sempre tem alguma coisa errada e sempre vai dar tudo errado. A gente tem esse pensamento, isso é do ser humano. Mas quando nós temos a fé em Deus e quando nós começamos a viver o sobrenatural do Senhor, essa fé ela nos dá a convicção de que Ele está no controle e que tudo coopera para o nosso bem. Deus ele tem um propósito para todas as coisas nas nossas vidas. Embora nós não entendemos, embora hoje nós não aceitamos, mas Deus ele tem um propósito a ser estabelecido em minha vida e na sua vida. Basta somente nós crermos. E a fé ela é incrível, é algo incrível. A fé ela nos leva a buscar a Deus em todas as circunstâncias. Em Abacuque, no livro de capítulo número 3, nos fala, né, que todavia eu me alegrarei no Senhor, ainda que a figueira não floresça, né, te louvarei, Senhor, em todas as circunstâncias. Isso é algo que muitas vezes em nossas vidas nós não conseguimos colocar em prática, né? Nós somos muito afoitos, nós somos muito impulsivos. Nós, por mais que nós digamos que não, eu sou uma pessoa super tranquila, eu sou uma pessoa que tem uma vibe muito zen, né? Mas nós somos muito impulsivos na nossa atitude. Nós queremos resolver as coisas imediatamente, nós queremos ter soluções rápidas, instantâneas para os nossos problemas, né? E a fé ela nos faz buscar a Deus em todas as circunstâncias. Pode alguém buscar a Deus sem crer nele? Seria contraditório eu te dizer, eu não creio em Deus, mas no momento de dificuldade eu pedi ajuda a Ele, não seria contraditório? Quando buscamos a Deus, Ele nos revela onde nós erramos e no que nós precisamos melhorar. Quando Davi ele reconheceu o seu pecado, lá em 2 Samuel, capítulo de número 24, versículo 10, você que está em casa, abre comigo, vamos lá, vamos folhear a Bíblia um pouquinho? Vamos lá, 2 Samuel, capítulo de número 24, no seu versículo de número 10, aleluias, vamos lá, 2 Samuel, deixa eu achar aqui também, nós vamos acompanhando, amém? 2 Samuel, capítulo de número 24, versículo 10. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor, pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado de teu servo, porque cometi uma grande loucura. Então nós observamos aqui que
Davi, ele reconheceu o seu pecado. Davi, ele viu que naquele momento o ato que ele havia cometido foi um erro muito grave e que ele precisava, além do perdão, aquilo seria uma oportunidade de mudança para a vida dele. Então nós entendemos o seguinte, queridos, que quando nós reconhecemos, mediante a nossa fé, o nosso erro e reconhecemos que nós precisamos ser melhores, precisamos mudar o nosso comportamento, além de nós recebermos o perdão do Senhor, nós nos tornamos sim pessoas melhores na nossa caminhada. E nós precisamos entender, falha grave aí de celular, e nós precisamos entender que se nós não confessarmos as nossas debilidades, se nós não confessarmos as nossas deficiências, nunca nós vamos prosperar. A própria palavra do Senhor, ela nos adverte para isso. Aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor, né? Aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prospera na sua vida. Sempre vai ter algo que vai te impedir de crescer, sempre vai ter algo que vai fazer te lembrar do passado, te gerar dor, te ocasionar uma dor. Se você não confessar, se você não se arrepender, se você não entender que você precisa de melhorias a cada dia, né? Isso está mostrando que você não crê em Jesus Cristo realmente. Porque quando nós cremos em Jesus, nós entendemos o sacrifício da cruz. Nós entendemos que outrora nós havíamos, né, ali um sentimento de culpa, nós tínhamos ali uma promissória na mão de Satanás, e quando Jesus ele foi ali entregue na cruz do Calvário, ele simplesmente rasgou essa promissória, declarando: olha, a partir de hoje não tem mais condenação para aqueles que se encontram na minha presença. Romanos diz isso, né? Portanto, nenhuma condenação há mais para aqueles que se encontram em Cristo Jesus. Mas para que isso ocorra na minha e na tua vida, eu preciso crer, eu preciso ter fé, eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer que Ele é o Senhor, Ele é a primícia, Ele é o dono de todas as coisas na minha vida. Às vezes nós temos o mau hábito de dizer o seguinte: olha, eu errei, mas Deus conhece meu coração, sabe que eu sou uma boa pessoa. Irmãos, Deus ele sabe que nós somos boas pessoas ou não. Até então foi Ele que nos formou. Jeremias nos fala que antes de nós sermos concebidos, Ele já tinha nos preparado para sermos profetas. Ele já tinha nos designado para algo no futuro. Mas nós precisamos entender que quando Adão pecou lá atrás, foi dado a ele e a nós o livre-arbítrio. Foi dado a ele o direito de escolha. Então, por mais que o Senhor nos conhece, às vezes em nosso coração, em nossas razões, em nossas emoções, existem sentimentos maus. Sentimento que visa muitas vezes trazer prejuízo não só a nós, mas a outras pessoas. E nós precisamos entender que a nossa fé, ela precisa e ela deve nos levar a buscar a Deus acima de toda e qualquer circunstância. Porque se nós cremos em Deus, Ele é o Senhor que está assentado sobre um alto e sublime trono. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Tudo é por Ele, para Ele. A Ele seja a glória, irmãos. Então a minha fé precisa me levar a buscar a Deus acima de todas as circunstâncias. E Davi então buscou o Senhor e pediu que aquela peste mortal fosse retirada do meio do povo, porque era ele quem havia pecado. Então nós podemos observar que devido ao pecado de Davi, o povo estava sofrendo ali com as consequências do erro. Então você hoje para e olha, analisa a sua vida. Talvez existem circunstâncias que estão ocorrendo e você fala assim: olha, o diabo está furioso comigo, o diabo está querendo me matar, o diabo está querendo entrar no meu lar. Não, irmãos, eu sempre falo isso na igreja. Muitas vezes nós damos crédito ao diabo em circunstâncias, em situações que não pertencem a ele. Muitas vezes, muitas situações ocorrem em nossas vidas
devido a coisas do nosso passado que nós não enfrentamos, coisas que nós não resolvemos. Você lembra da história de Jacó e do irmão? Pois é, Jacó trapaceou seu irmão, né, e foi seguir a sua vida. Ele tomou ali a primogenitura do seu irmão e achou que por ali ia ficar tudo bem, que ele continuaria sua vida sem consequência alguma. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos na nossa vida, ela vai gerar uma consequência. Então talvez o que você está enfrentando hoje são as consequências da sua escolha, lá de trás, de 10, de 20, de 30 anos lá atrás. São sementes que você plantou que hoje você está colhendo. E a nossa colheita não tem jeito, não tem como você transferir a culpa para o outro, não tem como você ficar sempre transferindo a culpa para o diabo. Nem tudo é o diabo, muitas vezes somos nós. E Davi pediu a Deus perdão, misericórdia, para que Deus retirasse dali no meio do povo aquela peste mortal, aquilo que estava assolando o povo, porque ele reconheceu que o povo estava perecendo por causa dele, por causa do pecado dele. E muitas vezes nós temos deixado vidas perecendo. Muitas vezes nós temos deixado pessoas ao nosso lado, dentro da nossa casa, perecendo, passando pelas aflições devido às consequências da minha escolha. Lembra-se de Jonas, quando Jonas entrou dentro do navio, se escondeu lá no mais profundo. E por causa dele, o povo começou a perecer. É exatamente isso na nossa vida, irmãos. Por causa da nossa escolha, as pessoas muitas vezes elas pagam um preço que não é para elas pagarem, mas a culpa é nossa. Então nós temos que entender que precisamos reconhecer o nosso pecado e clamar pelo perdão de Deus. Porque se nós temos fé em Jesus, nós precisamos reconhecer que nós somos falhos e nós precisamos da misericórdia dele sobre as nossas vidas. Naquele mesmo dia o profeta Gade falou a Davi para oferecer ao Senhor uma determinada oferta. É interessante que Araúna, o dono da terra onde Davi iria ofertar, não queria receber o valor de Davi, mas Davi, numa expressão de fé, disse: não oferecerei ao Senhor meu Deus nada que não me custe. E após Davi ofertar, imediatamente a praga cessou. Você está entendendo que tudo na nossa vida tem um preço a ser pago? O maior preço já foi pago, que foi a morte de Jesus. O sacrifício já foi feito. Isso é irrevogável, tá? Tem gente que fala assim, eu tenho que pagar preço. Irmão, quem pagou o preço foi Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele te deu a libertação, ele te resgatou. Ele pagou um preço de sangue, um preço de amor. Foi dor, mas trouxe sobre sua vida, sobre a minha vida, a vitória da cruz. O que nós precisamos entender é o seguinte, que tudo na nossa vida, além de ter um propósito, nós precisamos entender e valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Tem pessoas que querem a bênção, mas elas não querem Jesus. Elas querem receber as coisas facilmente. Elas querem sentar na mesa do rei e se esbanjar de tanto comer, se alimentar, levantar, colocar a sua Bíblia debaixo do braço e ir para casa e acabou. Não quer ali orar, não quer ali se renunciar na sua carne. Ela não quer ali pagar, não quer ali, na verdade, se entregar em renúncia. Ela não quer abrir mão dos seus desejos carnais para viver uma vida de santificação, uma vida de separação ao Evangelho de Jesus. As pessoas hoje em dia querem um evangelho de facilidade. Hoje é muito fácil nós abrirmos as nossas redes sociais e pregar um evangelho de facilidade. Dê tanto para a igreja que você vai receber tanto de Jesus. Faz isso, voto daquilo outro, que Deus vai te dar. Irmãos, primeira coisa, o véu foi rasgado de alto a baixo, onde o Senhor nos deu o livre e total acesso à presença dEle, através da nossa adoração e do nosso clamor. Quando nós oramos, entramos no lugar secreto em adoração, a presença do Senhor, vinda também através da presença do Espírito Santo, ela chega e preenche o ambiente. Eu preciso entender porque Salmos nos diz que os verdadeiros sacrifícios para o Senhor é quando temos um coração contrito, um coração quebrantado. E quando nós estamos nesse posicionamento, nessa condição, o Senhor ele jamais vai desprezar a nossa oferta de adoração diante do altar dele.
Então nós temos que parar com essa de buscar um evangelho de facilidade. Evangelho de Jesus Cristo é o evangelho de renúncia. É o evangelho onde sim, muitas vezes nós choramos. É onde muitas vezes sentimos dor. É onde muitas vezes pensamos sim em desistir. Porque quando nós pregamos o evangelho genuíno, a palavra de Jesus, muitas vezes nós somos atacados. Muitas vezes nós somos apedrejados. Muitas vezes nós somos afrontados, levados a querer paralisar no meio do caminho, onde a multidão diz: chega, para, ele não vai te ouvir. Esse é o verdadeiro evangelho, porque quando a igreja de Jesus clama, a oração move terra, e céus inimigos se levantam para te parar, porque ele sabe quem você é na presença do Senhor. Agora, um evangelho de facilidade vem do jeito que você estiver e permanece. Eu quero te dizer que o único lugar que você vai para um lugar onde há 4 paredes e uma porta para ser aberta e fechada, porque no céu você não entra desse jeito não. Ou ser quente ou ser frio, porque se for morno, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. O Senhor, ele tem chamado um povo lavado, remido, um povo que foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, aquele que foi entregue para uma geração que se arrepende, que reconhece, que necessita de Jesus todos os dias da sua vida. Eu não estou te dizendo que você tem que andar de saião, não estou te dizendo que você tem que andar com uma blusa até aqui de gravata, não, eu estou te dizendo que a sua conduta precisa ser uma conduta segundo o evangelho de Jesus, sendo o sal da terra, a luz do mundo, sendo referência, testemunha, a carta viva do evangelho do Senhor na terra nesses últimos dias. Evangelho de facilidade não vai te levar para o céu. Dê tanto que você vai, não. Ei, a oferta que o Senhor ele quer da tua vida é a tua adoração plena, é a tua vida em retidão, em consagração, em separação total com a presença dele. E só quem vive uma vida de intimidade, de entrega com Deus, sabe o que é viver o sobrenatural. Sabe o que é provisão quando falta o alimento dentro de casa e tu dobra os teus joelhos e fala: Deus, eu estou precisando, e daqui a pouco batem na tua porta falando: olha, eu senti no coração de vir aqui abençoar a sua vida. É quando você entra dentro de um hospital e um laudo médico diz que você tem apenas um período determinado de vida, e Deus fala: quieta o teu coração, porque eu vou confundir a medicina, e Deus reverte o quadro da tua vida para dizer que Ele é o teu Deus. Ah, mas o médico mandou tomar tal remédio porque disse que não tem jeito. Existe um Deus que dá jeito em todas as coisas, inclusive na morte, porque aquele que esteja morto, ainda se ele crê, ele viverá. Precisa de mais alguma coisa? Crer em Jesus é trem de doido, irmão. Crer em Jesus é viver o sobrenatural. Crer em Jesus é entrar onde não tem porta, mas é saber que Ele vai abrir, porque Ele te prometeu. Aleluias! E Davi disse: Senhor, eu não oferecerei nada a Ti, se não me custar. Você quer ofertar algo de valor para Deus? Oferte a tua vida, porque só você sabe o quanto custa abrir mão dos teus desejos. Só você sabe quanto custa muitas vezes você ter que abrir um sorriso enquanto a tua vontade é chorar. Só você sabe o quanto custa quando você abre o teu armário e não tem um alimento adequado para você oferecer para a tua família. Só você sabe o quanto custa quando você dobra os teus joelhos e a única coisa que sai são lágrimas. Deus é fiel, mas tudo é mediante a nossa fé. A fé faz bem para a nossa saúde física e espiritual. Você sabia? Já foi comprovado pela medicina que, segundo a ciência, que já se curvou aos fatos, dezenas de estudos mostram que fiéis são mais felizes e vivem mais e são mais agradáveis. Isso foi uma reportagem em outubro de 2016. Está muito claro na Bíblia que Deus quer ver bem, nos quer ver bem em todas
todas as coisas e que nós tenhamos saúde, né? Assim como vai bem, vai a tua alma. E nós temos vivido nesses últimos dias, os dias de pandemia, onde muitas vezes a nossa saúde física não está legal, onde a nossa saúde emocional, mental não está bacana. Nós temos buscado muitos recursos humanos e eu já falei isso e torno a acrescentar que não é errado nós procurarmos ajudas médicas, até porque foi o próprio Senhor quem constituiu a medicina e Ele deixou os homens capacitados para isso, né? E então nós precisamos entender que existe sim momentos para nós tratarmos o nosso psicológico, porque muitas vezes diante das dificuldades, irmãos, vem o estresse, vem a angústia, vem os medos, as perdas, e aí chega um momento que a sobrecarga vem em todas as áreas, né? E a nossa saúde mental ela sobrecarrega, então a gente começa a entrar em parafuso. Todo mundo na vida acredita que chega um momento que você começa a entrar em parafuso, né? Tem hora que a gente pede arrego, fala, alguém me ajuda por favor, porque senão eu vou pirar. Isso é normal, isso acontece. Isso é independente de religião, isso a gente está falando questão de saúde, questão de ciência, questão humana. Tá? Então não pense você, só porque você é crente, só porque você é servo de Deus, que você é o bonzão, que você tá livre de passar por essa dificuldade. Não, pelo contrário. Né? No mundo tereis aflições, mas o Senhor Ele nos diz para nós mantermos firmes, nos animar, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Então vamos lá. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância, diz o Senhor. João capítulo 10, versículo 10. E servireis o Senhor, o vosso Deus, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Êxodo 23, 25. Você sabia que o cortisol é o hormônio do estresse? O estresse gera tensão física devido a uma situação ou um pensamento que nos deixa frustrados, furiosos ou nervosos. E isso é o que nós temos vivido nesses últimos dias, o fato de nós termos que ficar dentro de casa, ou nós temos que trabalhar, ou temos que conviver com uma certa limitação, isso nos deixa estressado, né? Casais que não passavam o tempo todo junto, hoje praticamente devido a essa situação, tem que viver um tempo mais juntos, né? Os pais que não passavam tanto tempo com os filhos dentro de casa, agora estão sendo obrigados a passar mais tempo, inclusive ensinando os próprios filhos, questão de escola. E isso, querendo ou não, isso muitas vezes nos irrita, nos tira a paciência, coisa que muitas vezes já nos falta no nosso dia a dia, né? Então, essa convivência diária, essa rotina que foi modificada, né, aumentou um pouco mais esse cortisol na nossa vida. Então, hoje, esse estresse, ele vem sendo gerado devido às tensões, às dificuldades, e principalmente quando nós somos movidos da nossa zona de conforto, isso traz sobre nós o quê? A crise de ansiedade. Então a gente pode observar que todas as vezes a qual nós somos movidos da nossa zona de conforto e levados para um lugar onde nós não sentimos ainda momentaneamente aquela segurança, nós somos tomados pelo estresse. Né? Mas a palavra fala que a fé ela nos faz deitar em verdes pastos e nos guia mansamente a águas tranquilas pelo nosso bom pastor. Em Salmos 23, 1 e 2. A fé em Deus ela reduz o nível de cortisol. Isso já foi provado cientificamente, que aquele que ora, né, aquele que tem fé, geralmente ele tem um prolongamento de vida, ele é um certo tipo de pessoa mais agradável, um certo tipo de pessoa mais feliz. Porque quando nós temos fé, nós transmitimos leveza. Quando nós temos fé, nós transmitimos paz. Quando nós temos fé, nós transmitimos Jesus Cristo através da nossa vida. Você pode estar estressado quanto for. Se você chegar num ambiente onde existe uma pessoa que tenha fé e ela lança sobre ti uma palavra, literalmente, o seu humor ele transforma.
literalmente um ambiente se modifica, porque aonde a pessoa está, ali Jesus Cristo também ele se move. E quando nós temos fé, mediante a nossa fé, Deus ele age no sobrenatural. Amém? Tem crente vivo aí ainda? Você pode dar um glória a Deus aí? Amém? Já estamos quase chegando no final, tá, irmãos? A fé agrada a Deus e ela é recompensada. Por falta de fé, um vírus pode causar pânico e estresse em muita gente. Nessa hora, a nossa fé ela faz toda a diferença, porque um vírus não é páreo para Deus. No bom combate da fé inclui-se a luta contra o coronavírus, como também sobre o pânico que ele pode causar. Acalme-se para poder acalmar os que não têm fé. Apesar que hoje em dia muitas pessoas têm criticado ou criticaram a respeito de que o nosso atual presidente ele fez a liberação para que a igreja fosse essencial nessa questão de pandemia, que mantivesse-se aberto, claro, com todos as suas normativas, né? O nosso presidente ele declarou que a igreja é sim algo necessário nesse momento de crise, nesse momento de pânico, porque é mediante a nossa fé que a gente consegue acalmar e transmitir essa paz, de que tudo vai dar certo. Você já parou algum momento da sua vida, no meio de alguma situação e falou com alguém assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo? E por muitas vezes eu acredito que você também já recebeu essa palavra positiva. Calma, é só uma fase, vai passar. Quando eu comecei a desenvolver a crise da ansiedade, eu estava até comentando isso com uma pessoa esses dias, eu achava que era o fim do mundo, porque essa é a sensação que nós temos. A sensação que nós temos é algo inexplicável, por mais que a gente tente passar para as pessoas, tem gente que às vezes vai achar que é drama, tem gente às vezes que vai falar que é bobeira, que a gente não tem fé, vai dizer que é faniquito, que é isso, aquilo, outro. Mas quando a gente passa por essa situação, literalmente a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. A gente acha que aquela dor, aquele sentimento não vai passar, parece que aquilo nos sufoca, o coração vai subindo aqui pela garganta e acelerando, e a gente entra em desespero, ansioso para que isso passe logo. E conforme a gente vai fazendo acompanhamento, conforme a gente vai aprendendo a lidar com essa ansiedade, a controlar a esse momento, a gente começa a entender que realmente isso é só uma fase. E que quando nós aprendemos a controlar, quando nós aprendemos a dominar esse sentimento, a gente já começa a reagir de uma forma mais positiva diante das dificuldades. E assim somos nós quando nós temos fé em Deus. Quando nós estamos enfrentando uma leve e momentânea tribulação, parece que não tem fim, parece que a tempestade vai balançar o barco vai virar, e que Jesus não está nos vendo, que não tem socorro, não tem jeito, e que nós vamos morrer ali mesmo. Mas daqui a pouco Jesus ele envia um dos dele e fala assim: aquieta o teu coração, é apenas uma fase, vai passar, eu estou no controle de tudo. Irmão, você deita, você literalmente confia e descansa que Deus está no controle da sua vida. E quando é no dia de amanhã, Deus ele traz uma palavra, uma paz no teu interior, que literalmente a gente não consegue expressar com quão tamanho é a gratidão por Deus nos trazer uma esperança de um novo amanhecer sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que tudo que nós estamos enfrentando é uma fase. E quando nós temos fé, a nossa fé vai ser recompensada. Olha a nossa volta. Existem pessoas que também estão precisando de nós. Existem pessoas que estão à nossa volta precisando de uma palavra de conforto, esperando você dizer: calma, calma,
vai passar. É só uma fase. Tenha fé em Deus, vai passar. Essa dor vai passar, ela tem fim sim. E existem muitas pessoas hoje que se apegaram mais à fé. Hoje tem pessoas que reconhecem poderosamente a presença de Jesus. E existem pessoas que estão do nosso lado precisando ouvir: calma, vai passar. Eu digo para você que está aí na sua casa agora, que está me assistindo: calma, vai passar. Não é o fim, vai passar. E quando passar, você vai ver que você saiu mais fortalecido. E quando passar, você vai ver quanto mais é valioso a sua família e a sua vida. Você vai valorizar cada instante que antes você não valorizava. A cada segundo que você não muitas vezes valorizava com a sua família, você vai começar a valorizar. A cada instante que você não valorizava quando estava na presença do Senhor, você vai começar a valorizar. Você quer ver um exemplo bem claro? Quando as igrejas no início da pandemia tiveram que fechar, para não ocorrer um alto índice de contaminação, você viu como muita gente estava valorizando quando as igrejas estavam abertas e eles não frequentavam os cultos? E viviam dizendo assim: nossa, não vejo a hora da igreja voltar a abrir. Você está vendo que existem situações que nos fazem enxergar de uma outra forma? Existe um ditado que a minha psicóloga sempre fala e é muito interessante, que sempre há um ponto de vista que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Mas de todo ponto, a gente pode enxergar de vários ângulos. Depende de nós. Muitas vezes nós estamos focados só nas coisas ruins. Muitas vezes nós estamos focados só nas coisas que nos traz dor, que nos marcam. E esquecemos de viver o hoje, o que Deus tem a derramar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte: tira o seu foco da tempestade. Tira o seu foco do coronavírus. Tira o seu foco daquilo que te puxa para trás. Começa a olhar para o foco que é Jesus Cristo. Começa a olhar para o alvo. Começa a olhar para aquilo que te traz a esperança. Se você nessa noite aí na tua casa está sem esperança, a palavra do Senhor ela nos diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Pois que quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que a recompensa aqueles que o buscam. Quando você buscar ao Senhor, ele trará uma recompensa sobre a sua vida. Quando você crer no Senhor, Ele faz o sobrenatural sobre ti. Quando você começar a tirar, né, as preocupações da sua volta e começar a olhar Jesus, né, como centro, como o alvo principal da sua trajetória, você vai ver que a sua rota, a sua caminhada vai mudar. As coisas vão se tornar mais leve, a sua caminhada vai se tornar mais alegre, porque o seu foco não é mais as tribulações que estão ali balançando o seu barco, mas quando você coloca o seu foco em Jesus, você vai ver que a minha força está nele, que a minha fé é ele, que tudo que eu tenho pertence a ele. E a conclusão para nós nessa noite é incrível, ver como a fé é recompensada. A fé nos faz buscar mais de Deus, alivia a nossa ansiedade, reduz o nível de estresse, de cortisol, equilibra as nossas emoções e, por consequência, ela fortalece o nosso sistema imunológico. Sabe por que muitas vezes nós entramos em depressões, muitas vezes nós ficamos abatidos, nós ficamos depressivos? É porque nós deixamos de crer, nós deixamos ser vencidos pelas dificuldades, nós temos deixado as tribulações da vida roubar a essência do Senhor em nosso coração. Nós temos deixado, né, as dificuldades tirar de nós a alegria. Nós temos deixado os problemas roubar o sorriso do nosso rosto. Nós temos deixado o nosso coração se abater com as palavras mal proferidas. Nós temos deixado as palavras de desânimo literalmente nos paralisar nessa caminhada. Nós temos deixado
O nosso estresse momentâneo e diário tem nos feito descrer de que dias melhores virão quando nós cremos em Jesus Cristo. O coronavírus, ele tem se apoderado sim de pessoas, principalmente quando tem o seu sistema imunológico afetado. Quando nós não alimentamos o nosso sistema imunológico, nós nos tornamos vulneráveis a qualquer tipo de doença, a qualquer tipo de vírus. É incrível ver, né, quando nós somos alimentados pelas vitaminas através da presença do Senhor, o quanto nós somos fortalecidos nele. Às vezes você se julga tão pequenino, às vezes você se julga tão incapaz aí dentro da sua casa, às vezes você se julga inútil, às vezes você acha que você é um fracassado. Mas se você soubesse o poder que você tem nas suas mãos e na tua oração, você simplesmente só levantaria suas mãos e profetizaria vida sobre ti. Você simplesmente só profetizaria salvação sobre a tua casa. Você usaria menos a sua boca para amaldiçoar e usaria mais os seus lábios para profetizar vidas. Deus tem palavra de vida eterna. Deus tem vida em abundância para você. Se creres, verás a glória do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Você pode dar glória a Deus aí? Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Que Deus nessa noite Ele possa ter falado profundamente ao seu coração. É para aplaudir de pé, igreja, aleluia! Jesus é lindo demais. Jesus é lindo, irmãos. Jesus, Ele é fiel, Jesus, Ele é perfeito. O que seria das nossas vidas se não fosse o Senhor? Existe só uma coisa que nos satisfaz e isso é a presença dEle, amém? Que o Senhor possa ter falado profundamente a tua alma nessa noite. Compartilhe, depois que a gente encerrar, compartilhe dessa live. Abençoe outras vidas também em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Nós vamos agradecer a Ele por este privilégio que tivemos aqui nesses minutos de ouvirmos mais dEle para as nossas vidas. Feche os seus olhos aí na tua casa. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos nessa noite. Nós elevamos a nossa voz em adoração e gratidão ao Senhor pela tua bondade e pela tua presença. Sabemos que o Senhor tem ainda abundantemente mais para fazer, Deus, em nossas vidas e também para fazer através de nós. Queremos ser gratos ao Senhor pelo privilégio de sentir a tua presença. Oh Deus, eu sinto plenamente o teu Espírito neste lugar. Eu sinto plenamente a tua presença nos envolver. Eu sinto plenamente o teu Espírito Santo indo de encontro a cada vida que está ao acesso a esta live. Eu sinto o fluir da tua glória, Pai. Que nesta noite ainda possamos ter, ó Deus, um descanso em paz na tua presença, que o Senhor nos conceda, ó Deus, uma noite de sono abençoado, que o Senhor possa trazer, ó Deus, o acalento ao coração daqueles que se encontram angustiados, que o Senhor possa trazer, ó Deus, o calor àqueles que se encontram com frio, Senhor, nesse dia chuvoso. Que o Senhor possa trazer o alimento, a provisão àqueles que estão em necessidade em seus lares. Que o Senhor possa trazer a paz aonde existe o conflito e a guerra. Que o Senhor possa trazer o amor aonde existe o ódio e a falta do perdão. Que o Senhor possa trazer a alegria onde há tristeza. Senhor, em nome de Jesus eu peço a Ti que vá de encontro a cada um neste momento e que traga, Deus, novidade de vida aos corações, que traga a água aos sedentos e o alimento aos famintos, Senhor, a cura aos enfermos e novidade de vidas para aqueles que creem em Ti e na Tua presença, Pai. Nós te agradecemos pela presença do Senhor que se efetua neste lugar nesta noite. Continue conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida. Lembrando que domingo, grande culto de adoração ao Senhor, a partir das 19 horas, culto presencial e também o nosso culto online, aqui através do meu Facebook. E lembrando
que todos os cuidados que nós devemos tomar todos os dias, principalmente esses dias agora onde está meio chuvoso, se você percebeu que você está meio gripado, que você não está bem, fique em casa, assista ao culto de casa, tenha precaução, cuide de você, cuide da sua família e cuide da gente também, porque você cuidando de você em casa você também está zelando pela nossa vida, tá bom? Gostaria de mandar um beijo, um abraço para todos os nossos lindos e maravilhosos filhotes, as nossas crianças. Tem que lembrar de mandar um abraço para toda a nossa rede de crianças, todo o culto, porque senão depois fala assim, poxa, nunca manda para a gente. Então um beijo para toda a rede de crianças, que Deus abençoe vocês poderosamente, amém? A cada irmão que nos assiste, aqueles que são da nossa igreja, aqueles que não são, que estarão assistindo posteriormente, que você também seja abençoado pela presença do Senhor. Eu espero você domingo a partir das 19 horas para um grande culto de adoração e louvor ao nome do nosso Deus, tá bom? Levante sua mão aí na sua casa, vamos despedir com a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça e a paz, que a doce terna e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja do Senhor aí virtualmente diga amém! Deus abençoe a vida de cada um de vocês, fiquem com Deus, um beijo, amamos vocês e até domingo em nome de Jesus. Fiquem na paz. Tchau, tchau, irmãos.